gente acompanhou as Olimpíadas há pouco tempo, né? E a gente notou ali que, embora todos fossem atletas, a estrutura corporal, o físico de cada atleta era muito diferente de uma modalidade para outra. Então imagina como é que a gente consegue entender o porquê isso acontece, se de fato é a escolha da modalidade que muda o corpo desse atleta, ou se há, então, já uma escolha por um esporte, de acordo com aquilo que já nasce junto com a gente. E aí a gente convidou o querido médico do esporte, Dr. Ricardo Narras. Bem-vindo! Muito prazer tê-lo aqui, viu? Meu. Muito legal esse assunto. A gente já estava conversando aí enquanto estava passando o horário eleitoral. E eu achei interessante porque assistir, né, os jogos, assistir às Olimpíadas, é um negócio que motiva a gente uma série de coisas. E uma delas é entender mais a respeito do nosso corpo, a respeito das modalidades esportivas e tudo que a gente consegue ganhar quando a gente se dedica a um esporte, mesmo que ele também traga alguns probleminhas para o nosso físico e para a nossa estrutura, né, doutor? Então eu queria começar o nosso papo te perguntando exatamente isso. É a modalidade esportiva que vai moldar e deixar o nosso corpo com determinadas características, ou um atleta, antes de ser atleta, escolhe uma determinada modalidade, né, determinado esporte, porque ele já tem aí características físicas para render mais naquela atividade? A gente sempre incentiva as pessoas, antes da sua puberdade, né, quando estão em crescimento e desenvolvimento, a conhecerem o maior número de esportes possível. E depois as habilidades elas vão aparecendo e direcionando as pessoas a um esporte especificamente. Tá. Então, essa é a melhor maneira de você fazer uma peneira, né? Você fazer, oferecer praças esportivas. A partir do momento que a pessoa se dá bem por habilidades, pelo seu próprio físico, por qualidades físicas que ela tem, ela vai se direcionando e se destacando naquele esporte de escolha. E isso, é claro, é fazer uma escolha inteligente. Com certeza. A gente vai colocar aqui algumas, eu diria, comparações dessas modalidades para a gente entender um pouquinho. Já já a gente vai pôr perguntinha do público e mais. O doutor vai contar, eu sei que você não é atleta, eu também não sou, mas ele vai contar como isso pode ajudar na nossa vida, na escolha do esporte que a gente quer realizar para manter qualidade de vida e saúde, né? Sem dúvida. Vamos lá. Vamos encher a tela aí para vocês. A gente tem, então, uma comparação entre velocista e maratonista, né? Embora sejam esportes de corrida, é totalmente diferente, né, doutor? Completamente diferente de um em relação ao outro. Os velocistas, eles têm que ser esguios e altos, pernas fortes. Eles têm passadas bastante largas, certo, né, para pisar o menos possível e ter maior impulsão. Então, a velocidade acaba virando até o salto, né, entre uma pisada no chão e outra do que propriamente a tração que ele faz sobre a pista. Que interessante. Então, os grandes velocistas, eles têm um menor número de toques no chão, vamos dizer assim, grosseiramente, para que eles ganhem velocidade. Então, as pernas longas são fundamentais. Fundamentais. Vamos colocar, então, tem uma foto só da Elaine Thompson, gente. Vamos colocar, é a próxima, porque tem cada um aí separado, olha lá. Então, essas são as características do velocista. São pessoas mais altas, né, do que os fundistas, as suas pernas são longas, né, e as pernas elas têm que ser fortes. Tem que ser pernas geralmente mais grossas e bem fortes. Eles trabalham muito mais força do que resistência para correr os 100 metros com ou sem barreira. Aí é a questão de modalidade. Então essas pernas precisam ter músculo. Mas isso não deixa aí o atleta mais pesado e aí dificulta essa velocidade? O peso é proporcional à potência que o músculo vai dar. Tá. Então, é diferente de você ter um peso à base de gordura, por exemplo. Você transporta aquela gordura desnecessária e isso é ruim para o seu desempenho. Entendi. Esse peso muscular é ele que te dá a força. Mesmo o fundista, ele tem músculo, ele tem pouca gordura corporal, mas ele tem um peso compatível com o transporte que ele vai fazer de metros, quilômetros,
quilômetros, ele vai correr longas distâncias. Então, ter mais músculo, claro, e menos gordura é uma super vantagem também para os velocistas. Para todos os atletas, mas a característica muscular é diferente do fundista para o velocista. Olha que interessante. Então, vamos para o próximo, que agora é quem faz maratona, que é corridas de longas distâncias. Olha a diferença do corpo, gente. Olha o que cada modalidade pode contar pra gente. Então, é a queniana, ela é mais baixa, ela tem que ser mais magra e as pernas são finas. Isso. Elas acabam tendo pernas mais finas porque a resistência não faz músculos muito grossos, muita massa muscular. Eles são fibras de contração mais lenta do que a fibra rápida do velocista e você precisa ter resistência para te transportar por um longo percurso. A característica do corpo humano, da espécie humana é essa. As pernas, elas têm que ser resistentes para você se deslocar por pradarias, atrás de caça, e os músculos têm que ser fortes para você poder derrubar a sua presa. Os músculos dos braços, perdão. Então você tem essa característica mais ou menos que por espécie, né? Perfeito. E aí o treinamento faz o resto. Eu queria deixar uma pergunta ainda falando dessa modalidade, porque tem o seguinte, tem outras, mas eu acho que a corrida conquistou o brasileiro, né? Eu pratico esporte há muito tempo e eu vejo cada vez mais gente correndo, cada vez mais gente integrada buscando a corrida. Vou te deixar uma pergunta. Uma pessoa que está aí acima do peso, que não se identifica nem um pouco com essas qualidades ou com essas referências que a gente está vendo aqui na tela, de altura, da parte magra, pernas finas, uma pessoa realmente que esteja acima do peso. Se ela quiser usar o esporte, a corrida no caso, não praticar ou não fazer uma maratona, mas integrar e começar a correr alguns quilômetros, para a qualidade de vida, perda de peso, embora ela não tenha nenhuma dessas características, ela vai se dar bem? Porque, antes de tudo, a gente quer transferir para o público de casa aquilo que é possível dentro da nossa vida e do que a gente está comprometido todos os dias. Será que uma pessoa que queira colocar, então, uma corrida na vida dela como esporte, para perder peso, para ter mais qualidade de vida, não tendo nenhuma dessas características corporais, vai ter sucesso? Vai ter sucesso, sim. Ela tem um objetivo diferente, que é do atleta, né? O atleta tem por objetivo marcas, performance, vitórias, né? E esse nosso candidato, ele tem como objetivo uma vida mais saudável em relação ao que ele já tem. Imaginando que ele não tenha nenhuma outra doença, só a obesidade, só o sobrepeso, ele vai se beneficiar em muito desse treinamento que a gente chama de aeróbico, que é de baixa intensidade e longa duração, que pode ser uma corrida. Certo. Ele vai mobilizar a sua gordura corporal como fonte de energia para manter o seu deslocamento durante o período que ele estiver fazendo a atividade. E, por consequência, vai mudar o seu metabolismo, adaptando a dieta, ele vai perder o peso que ele quer. Aproveitando que a gente está hoje com um doutor que é médico do esporte, o quanto hoje a gente considera aí, falando da corrida, um tempo legal para ter um resultado bacana aí, até para melhorar performance, qualidade de vida e manter realmente o peso? Tudo depende do ponto de partida. Se você é um sedentário que não faz atividade física, a partir dos testes que a gente faz, do exame clínico que a gente obtém os dados da sua individualidade, a gente aconselha que faça 40 minutos, 3 vezes por semana, nessa intensidade ideal para você. E esse volume de treinamento vai ser suficiente para você gradativamente ganhando condição, qualidade e longevidade. E parando a corrida não é algo ruim, né? A pessoa consegue correr 5 minutos. Que ela corra bem aqueles 5, se ela precisar de um descanso, que descanse, mas que volte. Dentro do mesmo dia, você pode fracionar a sua corrida. Em vez de correr os 40 minutos, faz 20 e 20, desde que seja no mesmo dia. Perfeito. Então, assim, naquela sua sequência, 3 vezes por semana, são 3 dias na semana. Que legal. Então, você pode, sim, você cada vez menos se tem desculpa para não fazer atividade física. É isso mesmo. E as metas
ficam até mais próximas para a gente alcançar, né? É verdade. Próxima modalidade na tela. Vamos comparar aí mais duas, hein? Vamos ver. Estamos falando do levantamento de peso com a ginástica artística. Olha, é realmente bem diferente. E, então, vamos lá. Levantamento de peso na tela. Características de uma pessoa, então, que queira, né, ter sucesso no esporte. Olha lá. Nesse caso, a gente tem a chinesa. Braços fortes, pernas curtas e coxas grossas. O levantamento de peso nessa modalidade que ela está fazendo prevê ela pegar no chão, então se ela tiver as pernas fortes e um centro de gravidade baixo, ela tem pouca excursão para trazer até o peito e levantar, e depois ela tem que levantar sobre a cabeça. Então, como a gente comentou, os braços eles já são quase que fisiologicamente prontos para fazer força pela própria natureza do homem. Certo. As pernas precisam ser treinadas para isso. E ela precisa ser estável para levantar, e ela tem um tempo mantendo esse halteres acima da cabeça. Certo. Então, quanto mais próximo do chão, mais estável ela é, mais fácil fica de executar o movimento. Que interessante. Então, pessoas mais baixinhas vão ter aí um resultado, né, um sucesso maior quando pensamos em levantamento de peso. E, claro, transferindo para a nossa realidade. Não levantamento de peso que vocês estejam disputando quem consegue mais peso, mas numa academia, por exemplo, a musculação. Isso. Para que a pessoa faça um levantamento de peso adequado. Num movimento correto, que não se machuque com aquele movimento. Tá, se a pessoa for muito alta, fica mais difícil. E lembrar que esses esportes são por categorias de peso, né? Tá. Então, são pessoas semelhantes competindo pelo mesmo objetivo. Diferente da ginástica, que já tem características um pouco diferentes. Você não tem categorias, você tem esportes, né? Olha lá, então vamos colocar a ginástica na tela, que é tão interessante. Olha, a primeira é a artística. E daqui a pouquinho tem uma perguntinha, né, Má? Então, a estatura mais baixa, proporcionalidade do corpo todo. E eu gostei desse último, graciosa. Realmente precisa ser graciosa aí, E elas o são, né? São todas muito simpáticas, muito graciosas, independente de estar executando o movimento do esporte. Tá. E isso já transmite para quem está vendo a necessidade de você ter isso como característica para o esporte. Quando a gente cita proporcionalidade do corpo, é que ela é toda divididinha igualmente. Então, a parte superior e inferior, ela vem ali no mesmo desenho. Isso, num conjunto próprio para uma menina que vai executar aqueles movimentos todos. Veja que, dependendo da modalidade, para Simone Biles, ela tem que ter pernas fortes para poder dar o salto muito alto e fazer as piruetas. Tá. Então, quanto mais alta ela for, mais ela consegue executar os seus movimentos. Ao mesmo tempo que, ao aterrissar, ela precisa estar próximo do solo para ter equilíbrio e não cair daquele passinho que perde ponto. Que normalmente uma ginasta mais alta pode se prejudicar com isso. Exatamente. Gente, é muito legal esse assunto. Vamos lá, perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Lucas. Obrigada. É inevitável para quem pratica natação ficar com os ombros largos e braços fortes? Tem foto da natação aí, não tem, Má? Vamos aproveitar para a gente colocar a natação, então? Vamos falar da natação. A natação é um esporte que eu também acho que muitos brasileiros praticam, um esporte muito legal. Mas e essa história desses ombros largos? Eles aumentam aí o sucesso também na atividade, né? Dependendo da idade que você começa no esporte, a adaptação em função do estímulo também vem. Tá. Então, os nadadores, principalmente os nadadores de longa distância e os de curta distância também, acabam tendo ombros mais largos desde que eles comecem precocemente. Tá. Então, é uma característica dele. Os braços fortes são necessários para curtas distâncias, né? E os de maratonistas aquáticos, eles têm características semelhantes dos maratonistas de rua também. Eles são mais esguios, eles têm músculos resistentes. Tá. Então, parece que eles não têm músculos, né? Eles são mais resistentes, menos modelados, vamos dizer assim, do que quem faz trabalho de força. Agora, para o pessoal
pessoal de casa, para as meninas que nadam, que têm como um esporte, mas que não querem desenvolver tanto os ombros largos. O que desenvolve o ombro é assim a intensidade de treino. Então, se ela treinar ali numa intensidade moderada, esses ombros não vão crescer. Então, não vão crescer. Se ela fizer do trabalho aeróbico que a gente estava comentando da corrida na água, ou seja, de longa duração, ela não vai se desenvolver dessa maneira. Ela vai ficar sequinha, não vai ter esse físico dessa nadadora. Que é a profissional. Então, gente, sem preconceito mesmo. Aí é realmente um tempo de treino que aumenta os ombros e tal. Então, para as meninas que têm um certo receio de nadar, com medo de repente crescerem, que isso não é aí o que desejam, sem medo de ser feliz, um treinamento moderado com uma atividade física que não virar uma atleta, já vai ter todos os benefícios. Vou agradecer o queridíssimo Dr. Ricardo Narras, que é médico do esporte, que hoje veio dar dicas aí, até para que a gente observe com outros olhos esses atletas e essas modalidades, que isso pode nos ajudar muito na nossa vida quando a gente escolhe uma modalidade esportiva. E quero agradecer o Hospital 9 de Julho, que permitiu que o doutor estivesse aqui. Obrigada, viu? Adorei o papo, volte sempre. Muito legal saber a respeito. Quem quiser saber mais de corrida, vamos marcar uma pauta só de corrida? Vamos. Corrida é tudo de bom, esporte democrático, a gente traz aqui para o programa.